na festa de formatura da Faculdade de Medicina do meu noivo, em Miami, financiada com meus $900 por mês e os $6,000 que eu enviava a cada semestre. Ele disse à segurança: ela não pertence a este lugar. A mãe dele riu. Você achou que fazia parte desta família? Eu não discuti, apenas sorri. Fui embora sem fazer cena e, em silêncio, elaborei um plano do qual ele se arrependeria. Ela não pertence a este lugar. As palavras cortaram o barulho da celebração, agudas e repentinas como vidro quebrando. Fiquei paralisada no meio do salão, a taça de champanhe tremendo na minha mão ao ouvir a voz de Kevin, a mesma voz que sussurrava para sempre contra minha pele por inúmeras noites, agora descartando minha existência com uma crueldade casual. O riso de sua mãe, Diana, continuava frio e cortante. Você achou que fazia parte desta família, mas estou me adiantando. Esse momento viria depois. Primeiro, você precisa entender quem eu realmente sou. Meu nome é Raquel Mitchell. Para a maioria das pessoas no Hospital Geral de Miami, sou apenas mais uma administradora sobrecarregada, ganhando $900 por mês, me esforçando ao máximo para sustentar meu noivo na faculdade de medicina, a mulher que traz almoços caseiros em potes reutilizáveis, aquela que veste as mesmas 3 roupas profissionais, cuidadosamente revezadas para parecer que tem um guarda-roupa variado, a namorada que tenta agradar, e de alguma forma consegue transferir $6,000 a cada semestre para pagar a mensalidade de Kevin. O que ninguém sabe, o que escondi meticulosamente por 3 anos, é que sou, na verdade, filha única de Arthur Mitchell, dono das propriedades Mitchell, que dominam o horizonte de Miami. Verifico ansiosamente aquela conta bancária modesta no refeitório do hospital, uma fachada cuidadosamente mantida. O dinheiro de verdade está em um fundo fiduciário que deixaria Kevin de queixo caído, se ele visse o saldo. Hoje de manhã, segui a mesma rotina exaustiva. Acordei às 5h30 no meu pequeno apartamento. Sim, eu mantinha 2 residências. Vestia uma blusa simples, comprada de propósito em uma loja de descontos. A calculadora apareceu enquanto eu fingia equilibrar meu talão de cheques no balcão da cozinha, reforçando a imagem de dificuldades financeiras que Kevin já esperava. Querida, não se esqueça que a mensalidade vence na sexta-feira, Kevin me lembrou, sem desviar os olhos do diário médico. Ele estava deitado no meu sofá surrado, com seu relógio de grife que ele dizia ser réplica captando a luz da manhã. Eu cuido disso, respondi, como sempre faço. Ele beijou minha testa distraidamente antes de sair. Você é a melhor, não sei o que faria sem você. Eu também não, Kevin, eu também não. Às 7h, já estava na minha mesa na administração do hospital, processando solicitações de cobrança médica, um trabalho para o qual sou super qualificada, graças ao meu MBA em Wharton, mas é a cobertura perfeita. Ninguém questiona por que a filha do dono aceitaria um cargo mal remunerado num hospital, porque ninguém sabe que eu sou a filha do dono. Na hora do almoço, saí para atender um tipo diferente de ligação. O investimento em Singapura subiu 12%, informei meu pai, falando baixo para garantir a privacidade. Devemos nos mudar para a propriedade perto de Brial antes do fim do trimestre. Raquel, essa farsa já durou tempo demais, suspirou Arthur, com a voz carregada daquela mistura familiar de preocupação e frustração. Você está administrando milhões em imóveis enquanto finge que mal consegue pagar o aluguel. Para quê? Por um homem que nem sabe quem você realmente é. É exatamente por isso que eu preciso fazer isso, pai, respondi, observando a equipe do hospital passar, sem que nenhuma delas soubesse que a mulher de sapatos confortáveis estava, naquele momento, no meio de uma negociação multimilionária. Kevin se apaixonou por mim, não pela fortuna dos Mitchell. O silêncio do meu pai disse mais do que qualquer palavra. Sexta-noite, jantar como sempre? Perguntei, mudando de assunto. Seu quarto está sempre pronto, ele respondeu, com o tom mais suave. Margot está preparando seu prato favorito. Sorri, pensando na governanta de longa data da nossa família. Diga a ela que estou ansiosa por isso. Essas transições de sexta-feira são a parte mais surreal da minha vida dupla. Saio do hospital ainda como Raquel, a administradora. Dirijo até um estacionamento discreto e troco de roupa no banco de trás do meu modesto Honda. Depois, pego o BMW que deixo guardado lá. Dirijo até a propriedade da família na orla e entro por aquelas portas imponentes como Raquel Mitchell Aeres, o prodígio dos negócios. Na sexta passada, cheguei e encontrei meu pai em seu escritório, revisando avaliações de imóveis.
Ele olhou para cima quando entrei, o rosto se iluminando apesar das preocupações. Essa é a minha garota. Ele me abraçou e depois me segurou pelos ombros, me observando à distância. Você parece cansada, Raquel. Turno dobrado, expliquei, me acomodando na poltrona de couro à sua frente. Todo esse segredo não faz bem, ele disse, enquanto servia uma taça de vinho de uma garrafa que valia mais do que meu suposto salário mensal. Se esse homem realmente te ama, é isso que eu preciso descobrir. Interrompi suavemente. Amor baseado em riqueza não é amor de verdade. Você me ensinou isso depois que mamãe morreu e os amigos sumiram. O anel de noivado refletiu a luz enquanto eu pegava a taça de vinho. Era pequeno, um diamante de 1/4 de quilate numa montagem simples. Kevin me deu com um gesto dramático, dizendo que havia economizado durante meses. Eu valorizava aquele anel mais do que todas as joias da família guardadas no cofre, porque achava que ele representava um verdadeiro sacrifício. O que eu não sabia na época, continuei, é que Kevin comprou um Rolex para si mesmo na mesma semana. Finalmente marquei uma data, disse ao meu pai, mudando de assunto. Após a cerimônia de formatura de Kevin no mês que vem, durante a festa de comemoração, eu vou entregar as chaves da cobertura que já comprei com vista para o campus do hospital. É ali que vou mostrar a ele quem eu realmente sou. As sobrancelhas de Arthur se ergueram. E você tem certeza de que isso é sensato? 3 anos, pai. 3 anos provando que ele me ama por quem eu sou, não pelo que meu sobrenome pode oferecer. Quando ele for médico, nossas vidas finalmente poderão se alinhar como iguais. Meu pai não parecia convencido, mas respeitou minha decisão. A verdade aquela que eu ainda não conseguia admitir nem para mim mesma era que pequenas dúvidas já começavam a surgir. Pequenas inconsistências nas histórias do Kevin, momentos em que sua máscara parecia escorregar, revelando algo que eu não queria ver. Na manhã seguinte, eu já estava de volta ao modo administradora, revisando relatórios orçamentários na minha mesa, quando Kevin apareceu de surpresa. Almoço? Sugeriu ele, com aquele sorriso que, no começo, fazia meu coração disparar. Sentamos no refeitório do hospital. Meu sanduíche caseiro contrastava nitidamente com a refeição cara que ele havia trazido. Enquanto ele falava animadamente sobre um caso clínico complicado, eu tentava ignorar uma pergunta incômoda que insistia em voltar. De onde vem o dinheiro para tantos pedidos de comida, se ele vive reclamando de dívidas estudantis? Mal posso esperar para podermos fazer uma viagem de verdade, disse ele, gesticulando com o garfo. Chega dessas limitações de orçamento. Assenti, tentando esconder o turbilhão de pensamentos enquanto pensava nas chaves da cobertura escondidas na gaveta da minha escrivaninha. Imaginava o rosto dele ao descobrir que aquela mulher comum, a Raquel simples, podia oferecer a ele tudo aquilo com que sempre sonhou e muito mais. Só mais algumas semanas, murmurei. Até a formatura. Deus, sim, finalmente. Até que tudo mude, acrescentei sem saber, naquele instante, o quão proféticas essas palavras seriam. Naquela noite, saí mais cedo e fui até a cobertura que comprei perto do hospital, a surpresa de formatura que simbolizava a união definitiva das minhas duas vidas. Parada naquele espaço ainda vazio, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista espetacular de Miami, permiti-me imaginar nosso futuro ali. A casa que construiríamos juntos, quando a farsa acabasse, quando ele finalmente conhecesse meu verdadeiro eu. A ironia da situação não me escapava. Eu criei toda essa encenação para garantir que Kevin me amasse pelo que sou e não pela minha fortuna. Mas, ao fazer isso, acabei impedindo que ele conhecesse quem eu realmente era. Só mais algumas semanas, sussurrei para os cômodos vazios. E nenhuma mentira entre nós. Eu não fazia ideia, então, de que a maior mentira do nosso relacionamento ainda estava oculta e não tinha nada a ver com o dinheiro que escondi. A primeira vez que senti que algo realmente estava errado foi numa terça-feira à noite, em março. Kevin mandou uma mensagem dizendo que chegaria tarde outro grupo de estudos, preparando-se para uma prova importante de cardiologia. Eu havia preparado a massa favorita dele, cronometrando tudo para que estivesse perfeita por volta das 20 horas, como sempre. Às 22h30, o jantar estava frio e eu ainda encarava a tela do meu celular. Quando ele finalmente chegou, pouco antes da meia-noite, um cheiro sutil mas inconfundível de um perfume desconhecido pairava em sua gola. Não era um cheiro forte, mas presente o suficiente para que eu notasse quando ele se inclinou para beijar minha bochecha. A biblioteca estava lotada, ele explicou,
largando a bolsa perto da porta. O Dr. Winters é famoso pelas perguntas capciosas. Assenti, sem mencionar que eu havia ligado para a biblioteca médica às 21 horas. E soube que ela fechará mais cedo naquele dia para manutenção. Uma pequena mentira, talvez, mas foi o suficiente para plantar uma semente de dúvida. E essa semente cresceria com uma rapidez assustadora. Tem macarrão na geladeira, avisei. Comi algo com o grupo, ele respondeu. Seguindo direto para o chuveiro, sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, encontrei a carteira dele no balcão do banheiro. E fiz algo que nunca tinha feito antes. Abri. Atrás da carteira de estudante, havia um recibo do Martinos, uma churrascaria de luxo no centro da cidade. Data, 20 horas e 27. Valor, $157 para 2 pessoas. Aquele grupo de estudo parecia ter critérios bastante seletivos. Essa descoberta discreta provocou uma mudança sutil dentro de mim. De repente, comecei a enxergar padrões que antes ignorava. A narrativa do estudante de medicina endividado que Kevin havia construído com tanto cuidado, começava a apresentar falhas, como um suéter barato se desfazendo nas costuras. Esse lugar é tão apertado, ele reclamou no fim de semana seguinte, gesticulando em direção ao meu apartamento modesto. Não entendo por que você não procura algo melhor. Mesmo com o seu salário, deve ter opções mais confortáveis. É o que eu consigo pagar, respondi, mantendo o disfarce. Enquanto me perguntava por que o apartamento que era aconchegante no início, agora era apertado 3 anos depois. Se você me deixasse ajudar com seu currículo, ele insistiu, sem levantar os olhos do celular. Poderia conseguir um cargo com salário melhor. Com a sua formação, era para estar ganhando bem mais. A ironia de ouvir conselhos de carreira de alguém para quem eu transferia $6,000 por semestre, sem saber que ele estava dando palestras financeiras para a filha de Arthur Mitchell, não me passou despercebida. Mas havia algo mais escuro por trás daquele repentino interesse pela minha situação financeira. Se eu supostamente mal estava conseguindo pagar o aluguel, por que ele me incentivava a me esforçar para comprar um apartamento melhor? 2 dias depois, encontrei a resposta. Enquanto procurava um brinco perdido na mala do Kevin, meus dedos tocaram uma pequena bolsa de veludo. Dentro, um par de brincos de diamante da Tiffany's, bem mais caros do que qualquer presente que ele já havia me dado. O recibo estava ali também. Data da compra, semana passada. Meu estômago se revirou enquanto eu cuidadosamente recolocava tudo no lugar. Os brincos não eram para mim. Isso era óbvio. Mas para quem eram aqueles brincos? E como ele poderia pagar por algo tão caro? Se eu, teoricamente, estava cobrindo até a mensalidade da faculdade dele? Não disse nada. Mas passei a observar com mais atenção as nossas finanças. Kevin sempre foi vago quanto aos empréstimos estudantis e à ajuda da família. Agora, eu acompanhava discretamente cada dólar que saía de mim, e comparava com o estilo de vida que ele levava. Os números não fechavam. Milhares de dólares simplesmente sumiam. Sem nenhuma explicação plausível. A festa de fim de ano do hospital, em dezembro, trouxe o próximo sinal de alerta. Passei semanas planejando minha roupa, escolhendo um vestido bonito, mas discreto. Sofisticado o suficiente para não parecer fora do padrão, mas simples o bastante para manter a fachada de Raquel comum. Kevin estava estranhamente relutante em ir, alegando que precisava estudar. Só aceitou depois que lembrei como aquele evento seria uma ótima chance para fazer networking e fortalecer suas chances em processos de residência. Chegamos separados. Fiquei até mais tarde no trabalho, fechando os relatórios do ano. Quando finalmente entrei no salão de festas, vi Kevin no bar, cercado por um grupo de residentes. Fui me aproximando, e ouvi parte da conversa, só esperando pela oportunidade certa depois da formatura. Minha colega de quarto trabalha na administração daqui. Aliás, olha ela ali agora. Colega de quarto. Não noiva, não namorada. Colega de quarto. Ele me notou e, por um breve segundo, sua expressão mudou. Depois, recompôs-se rápido. Raquel, eu estava falando de você, ele disse, se corrigindo às pressas. Claro que estava. Durante o resto da noite, percebi como ele estava inquieto. Olhava para a entrada, verificava o celular o tempo todo. Perguntei quem ele esperava.
Ele riu alto demais e respondeu que estava acompanhando os resultados de um paciente em tempo real. Mais tarde, enquanto Kevin estava no banheiro, seu celular acendeu no balcão. Eu não deveria ter olhado, mas alguma coisa dentro de mim me impeliu. A pré-visualização da mensagem parecia um tapa. Sentindo sua falta esta noite. Mal posso esperar para você parar de brincar de médico com o avião. Jane, a noite passada foi incrível. Mesma hora neste fim de semana? Quando Kevin voltou, levantei o telefone. Você recebeu uma mensagem, comentei, como quem não quer nada. Ele pegou o aparelho rapidamente. Olhou para a tela. E seu rosto percorreu uma impressionante sequência de microexpressões, antes de se fixar em um desprezo fingido. Spam, resmungou, apagando a mensagem. Esses golpistas estão ficando cada vez mais criativos. Assenti como se acreditasse. Mas algo se quebrou dentro de mim naquela noite. O perfume. Os recibos. Os brincos. O comentário sobre a colega de quarto. E agora, a mensagem. Eles não eram coincidência. Formavam um padrão que eu não podia mais ignorar. No jantar da sexta-feira seguinte, meu pai percebeu meu silêncio. Você mal tocou na comida, comentou, enquanto estávamos sentados em seu escritório mais tarde. O que está acontecendo? Pela primeira vez, contei a ele minhas suspeitas. Relatei cada detalhe, cada pista. E a cada nova informação. O semblante de Arthur escurecia. Sei que você queria lidar com isso do seu jeito. Ele disse por fim. Mas acho que chegou a hora de descobrirmos quem é realmente esse homem. Balancei a cabeça. Preciso descobrir isso sozinha. Raquel, seu tom era calmo, mas firme. Às vezes, o amor nos impede de ver o que está bem na nossa frente. 3 dias depois, um envelope apareceu sobre minha mesa na propriedade. Dentro, havia fotografias. Kevin entrando em um arranha-céu de luxo em Brielle, o Avalon, um dos endereços mais exclusivos de Miami. Outras fotos o mostravam usando um cartão de acesso, claramente à vontade no prédio. Segundo as anotações do investigador particular, ele visitou o local 3 vezes na semana passada e passou a noite lá em 2 dessas ocasiões. Ele tem um apartamento lá? Perguntei ao meu pai, incrédula, espalhando as fotos sobre sua mesa. Não, em nome dele, respondeu Arthur com calma. A unidade está alugada por meio de uma empresa de fachada. Meu investigador ainda está rastreando a verdadeira propriedade. Fiquei olhando para as imagens, tentando reconciliá-las com o homem que reclamava do meu apartamento apertado, enquanto aparentemente mantinha uma residência secreta em um dos prédios mais caros da cidade. Tem mais, disse meu pai, deslizando outra foto sobre a mesa. Era Kevin entrando novamente no Avalon, mas desta vez, não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher. Seu braço estava em volta da cintura dela. Riam de algo juntos. Ela era deslumbrante, alta, bem vestida, uma presença elegante e completamente desconhecida para mim. A rachadura no meu coração se abriu num abismo. O que você vai fazer? Arthur perguntou. Recolhi as fotos com cuidado. Minha mente já trabalhava calculando, planejando. Nada, ainda não respondi, com a voz firme apesar do turbilhão por dentro. A formatura dele é em 3 semanas. Acho que está na hora de descobrir exatamente que jogo o Kevin está jogando, antes de mostrar minhas cartas. Saí do escritório do meu pai com o envelope nas mãos. A base da realidade que construí com tanto cuidado começava a desmoronar sob meus pés. A mulher que eu fingia ser estava ficando sem motivos para continuar fingindo. As fotos queimaram dentro da gaveta da minha mesa por 3 dias, enquanto eu lutava para decidir o que fazer. Parte de mim queria confronto imediato. Jogar as provas na cara dele. Assistir Kevin tentar se explicar, tropeçando nas próprias mentiras. Mas a estrategista em mim, a mulher que aprendeu com Arthur Mitchell como se faz negócio, sabia que precisava enxergar o quadro completo antes de agir. Minha posição na administração do hospital me dava acesso ao sistema de agendamento. Disse a mim mesma que era apenas uma verificação, não uma invasão de privacidade. Entrei no sistema após o expediente. Pesquisei a escala de rodízio de Kevin. O que encontrei me embrulhou o estômago. Todas as quintas-feiras à tarde, nos últimos 4 meses, ele havia reservado um horário fixo para uma suposta consulta recorrente com uma paciente. Vanessa Rives. O primeiro sinal de alerta foi o local da consulta, não era na clínica geral.
onde os residentes normalmente atendiam, mas numa sala privativa na ala leste. O segundo sinal? Nenhuma anotação em seu prontuário, nada em comum para um paciente recorrente. As redes sociais preencheram o resto com eficiência cruel. Vanessa Rives, representante de vendas farmacêuticas. Seu perfil exibia fotos de festas, rooftops, taças erguidas com vista para a cidade. E ali, enterrada em um post de apenas 2 semanas atrás, uma foto em um bar na cobertura. Kevin não estava marcado. Mas eu reconheci seu relógio. Sua mão repousando possessivamente na parte inferior das costas dela na beira da moldura. Minhas mãos tremiam quando fechei o laptop. Não era apenas um caso. Era premeditado. Ele estava usando o hospital, bloqueando horários oficiais, criando um espaço seguro para alimentar um relacionamento paralelo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Se eu queria entender o que realmente estava acontecendo, precisava conversar com alguém que já tivesse passado por isso. Alguém que conhecesse Kevin antes de mim. Encontrar Autumn Sullivan não foi difícil. Ela havia sido transferida para o Baptist Health há cerca de 2 anos mais ou menos na mesma época em que Kevin e eu começamos a namorar. Enviei um e-mail simples solicitando uma reunião sobre coordenação de pessoal entre hospitais. Usei minha posição administrativa como disfarce. Nos encontramos em um pequeno café, num ponto intermediário entre nossos 2 hospitais. Autumn chegou com um visual elegante e profissional, mas cauteloso. Seus cabelos ruivos estavam presos em um rabo de cavalo impecável. O reconhecimento brilhou em seu rosto assim que me viu. Você é a noiva do Kevin, disse ela antes mesmo que eu pudesse me apresentar. Vi sua foto na mesa dele. Assenti, de repente sem saber exatamente como conduzir a conversa. Me desculpe por esse pretexto de coordenação hospitalar. Ela me observou por alguns segundos e então suspirou. O que ele fez? A franqueza da pergunta me pegou desprevenida. Acho que ele está saindo com outra pessoa, talvez várias. E você quer saber se isso é um padrão? Ela terminou de sinalizar para pedir um café. Quanto você está apoiando ele financeiramente? A pergunta me atingiu como um soco. O que você quer dizer? Mensalidade, aluguel, despesas do dia a dia. Ela não estava sendo cruel, apenas direta. No meu caso, foram uns $30 mil ao longo de 18 meses. Fiz plantões extras, esgotei o limite dos cartões. Ele dizia que era um investimento no nosso futuro. Minha garganta apertou. Por que você trocou de hospital? Por quê? Depois que peguei ele com outra, uma estudante de farmácia chamada Bianca, ele tornou minha vida insuportável. Espalhou para os colegas que eu era instável, que estava perseguindo ele depois de um caso curto. Foi mais fácil recomeçar do zero do que tentar combater os rumores. Ele fez isso? Hesitei. Ele te pedia valores específicos, pagamentos regulares? Ela me lançou um olhar firme. 6 mil por período para mensalidade, fora as emergências. Como você sabia? A mesma quantia não pode ser coincidência, disse Autumn, dando de ombros. Só um palpite. Ela se inclinou para a frente. Escuta, Raquel, o Kevin não é só um infiel, ele é metódico. Depois que terminamos, encontrei anotações que ele fazia sobre mim quanto eu ganhava, quando viria minha próxima promoção, até a situação financeira dos meus pais. Como se eu fosse um investimento que ele estava avaliando. Meu coração acelerou. Você sabe como entrar em contato com a Bianca? Ela está na Meridian Pharmaceuticals agora. Autumn pegou o celular. A gente ainda se fala, uma espécie de grupo de sobreviventes, formado por 2. Ela deu um sorriso amargo. Agora somos 3. Bianca concordou em nos encontrar naquela mesma tarde. Chegou parecendo alguém que enfrentou a raiva e saiu mais forte do outro lado. Usava um terno de grife, tinha um andar confiante e olhos que mostravam compaixão ao encontrar os meus. Eu banquei o cursinho preparatório pro MCT, explicou, enquanto tomávamos chá gelado. Paguei as inscrições para as faculdades e ainda cobri o aluguel enquanto ele estudava. Ela suspirou. Aí, do nada, eu não estava mais apoiando os sonhos dele o suficiente. 2 semanas depois ele estava comigo, completou Autumn. Amarga, eu tinha conexões melhores no hospital. E depois foi para você, disse Bianca com delicadeza com sua posição administrativa. Engoli seco. Quanto ele tirou de você? Cerca de 20 mil no total. Meu primeiro ano de salário como representante farmacêutica.
Ela deu de ombros, mas a mágoa ainda era visível. Uma lição cara. À medida que dividiam suas histórias, o padrão se tornava impossível de ignorar. Kevin não era só um traidor. Ele havia criado um sistema meticuloso de exploração financeira, passando de mulher em mulher conforme cada uma servia a um propósito. Cada uma, sem saber, financiando etapas distintas da carreira médica dele. A peça final se encaixou naquela noite. Eu nunca havia vasculhado os pertences de Kevin deliberadamente. Mas agora, entrei em seu escritório no campus com uma determinação fria. As primeiras gavetas não revelaram nada fora do comum: revistas médicas, um estetoscópio, barras de proteína. A gaveta de baixo estava trancada, mas a pequena chave que encontrei escondida no abajur da mesa dele em casa serviu perfeitamente. Dentro, havia um caderno de couro, não um diário, mas algo muito mais perturbador: planilhas, cálculos, nomes com anotações detalhadas. Bianca Martinez, família de classe média, porém estável. Salário de $65,000 com potencial de comissão. Boa opção para despesas iniciais da faculdade de medicina, mas crescimento limitado a longo prazo. Apego emocional se forma rapidamente, torna-se exigente em relação ao comprometimento. Cronograma para transição, concluído. Alton Sullivan, conexões hospitalares, excelente. Salário de enfermeira com possibilidade de horas extras, totalizando mais de $75,000. Potencial de crescimento profissional limitado. Desconfiando das finanças. Cronograma para transição, completo. Raquel Mitchell, cargo administrativo com potencial de ascensão. Extremamente responsável financeiramente, sem sinais de riqueza familiar, mas ótima administração de recursos. Totalmente confiável, sem questionamentos quanto ao apoio financeiro. Potencial para suporte durante residência médica. Cronograma, 80% concluído. Meus dedos tremiam quando virei para a entrada mais recente. Vanessa Rives, conexões familiares com a comunidade médica de Brickell. Pai no conselho do Miami Central. Renda acima de $90 mil com bônus da indústria farmacêutica. Riqueza familiar significativa. Acesso ao apartamento já garantido. Cronograma para finalização da transição, aguardando confirmação da residência médica. A última página continha um gráfico detalhado, literalmente um portfólio de investimentos. Mulheres com valores extraídos, tempo de envolvimento e cálculos de retorno sobre o investimento. Eu estava listada como seu investimento mais lucrativo até o momento, mais de $140 mil em 3 anos. Abaixo do meu nome, havia uma anotação que fez meu sangue gelar. Estratégia de engajamento funcionando perfeitamente. Nenhuma suspeita. Manter até que a residência médica seja garantida por meio de suas conexões hospitalares. Depois, iniciar transição para Vanessa, pós-graduação. Fotografei cada página. Minha visão se turvou com lágrimas que me recusei a deixar cair. Aquilo não era apenas traição. Era predatório, clínico, sociopático. Quando coloquei o caderno de volta na gaveta e a tranquei, algo dentro de mim mudou de forma definitiva. A dor ainda estava lá, mas agora envolta por uma clareza fria e dura. Aquilo não era mais sobre salvar um relacionamento. Também não era apenas sobre vingança. Era sobre justiça. Enquanto dirigia de volta para casa, liguei para Alton e Bianca pedindo que se encontrassem comigo novamente. Tragam registros financeiros, eu disse. Tudo o que conseguirem encontrar sobre o que deram a ele. O que você está planejando? Perguntou Bianca. Algo à altura, respondi, enquanto minha mente já calculava a arquitetura precisa da queda de Kevin. Ele investiu no próprio futuro às nossas custas. Acho que está na hora do portfólio dele ruir. Durante as 2 semanas que antecederam a formatura de Kevin, vivi uma estranha vida dupla dentro da minha existência já dividida. Durante o dia, continuei no papel de noiva dedicada, sorrindo durante conversas sobre nosso futuro, enquanto coordenava secretamente com Alton e Bianca para documentar cada centavo que Kevin havia nos arrancado. À noite, fazia os preparativos para aquilo que eu ainda acreditava que seria o momento em que meus 2 mundos finalmente colidiriam. A festa de formatura de Kevin. O Ocean Terrace Hotel, uma das propriedades à beira-mar mais exclusivas de Miami, não era exatamente um local que um administrador hospitalar com salário de $900 por mês poderia bancar.
Disse a Kevin que a festa havia sido financiada por meio de uma vaquinha especial entre colegas do hospital e da turma de graduação. Uma explicação plausível que ele aceitou sem questionar, focado demais em seu momento de glória para perceber a matemática impossível. Na verdade, organizei tudo com 3 organizadores de eventos diferentes, utilizando empresas de fachada ligadas à minha fundação, mas que não podiam ser rastreadas até o nome Mitchell. O salão de festas com vista para o Atlântico custava mais por uma única noite do que meu suposto salário anual. Cada taça de cristal, cada orquídea foi escolhida com cuidado. Essa seria a noite que mudaria tudo. Eu queria que fosse perfeita, ainda que por razões completamente diferentes das que imaginei quando comecei a planejá-la. A ironia não passou despercebida quando me vesti para o evento, escolhendo um vestido azul simples, que mantinha intacta minha fachada de modéstia. As chaves da cobertura que eu pretendia dar de presente ao Kevin estavam no meu porta-joias e foram substituídas, discretamente, por cópias das anotações condenatórias do diário dele e um pequeno gravador digital, escondido na minha bolsa de noite. Kevin e eu chegamos separados. Ele foi mais cedo para a cerimônia de formatura, enquanto eu apareci mais tarde, direto para a recepção. No instante em que entrei no reluzente salão de baile, senti que algo estava fora de lugar. As conversas se interrompiam à medida que eu passava. Olhares eram trocados, seguidos por sussurros abafados. Uma mulher que eu não reconheci me observou com um divertimento mal disfarçado antes de se virar para sua acompanhante e fazer um comentário que provocou uma risadinha desconfortável. Kevin estava do outro lado do salão, usando sua beca de formatura, cercado de admiradores, com a mãe, Diana, ao lado dele. Ela viera de Boston especialmente para a cerimônia. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente, apesar de meu noivado de 3 anos com o filho dela. Quando Kevin me viu, seu sorriso vacilou por um instante antes de se recompor. Acenou, mas não fez menção de vir até mim ou me apresentar ao grupo ao seu redor. Durante meia hora andei sozinha pela festa que eu mesma organizei e paguei, conversando educadamente com os convidados enquanto observava Kevin e Diana percorrerem o salão em trajetórias cuidadosamente calculadas para nunca cruzarem com a minha. Sempre que eu me aproximava, mudavam de assunto ou se afastavam para outro ponto do salão, como se eu não estivesse ali. Você deve ser a Raquel, disse finalmente uma voz atrás de mim. Virei-me e encontrei Diana Blackwood me encarando com frieza e avaliação. De perto, era fácil ver de onde Kevin havia herdado seu charme e a habilidade de esconder segundas intenções atrás de um sorriso cortês. Senhora Blackwood, que prazer finalmente conhecê-la, disse eu, estendendo a mão. Ela apertou de forma breve, com um aperto frouxo e indiferente. Kevin me contou que você trabalha no setor de cobrança, ou algo assim? Administração hospitalar, corrigi, com um sorriso polido. Que gentil, disse ela, com um tom que sugeria exatamente o oposto. Sempre admiro pessoas que se satisfazem com conquistas modestas. Antes que eu pudesse responder, ela olhou por cima do meu ombro e seu rosto se iluminou de forma artificial. Ah, eu simplesmente preciso cumprimentar os Hendersons. Kevin mencionou que talvez tenham uma vaga no consultório. Ela tocou meu braço com os dedos frios. Conversamos mais tarde, querida. E desapareceu entre os convidados, deixando claro que eu havia sido avaliada e considerada insuficiente. Eu não esperava afeto da mãe de Kevin, mas aquele desprezo tão aberto me surpreendeu, especialmente considerando que na versão oficial da nossa história, eu era a noiva devotada que havia ajudado a financiar a educação do filho dela. Conforme a noite avançava, Kevin continuou com sua estranha evasão. Aparecia ao meu lado apenas quando se tornava óbvio demais que estávamos nos evitando. Em um desses momentos, seu celular vibrou com uma mensagem que o fez franzir a testa. Está tudo bem? Perguntei. Só uma preocupação de paciente, respondeu, em tom leve. Nada urgente. Mas eu sabia que era mentira. Residentes não lidam com pacientes, muito menos na noite da própria formatura. 10 minutos depois, ele pediu licença para ir ao banheiro pela 3ª vez naquela hora. Algo em mim me fez segui-lo, mantendo uma distância segura. Mas em vez de ir na direção dos banheiros, Kevin deslizou por um corredor de serviço que levava a um pequeno terraço com vista para o oceano. Diana já o aguardava lá. Me posicionei logo depois da entrada, escondida atrás de uma palmeira decorativa. Suas vozes ecoavam com clareza no ar da noite. Ela está começando a perceber que algo está errado, disse Kevin. Preciso ter cuidado nessas últimas semanas. Diana bufou.
Não entendo por que você está prolongando isso. A garota claramente está abaixo de você. Nenhuma conexão familiar. Emprego medíocre, nem é tão bonita assim. Ela ainda acha que vamos nos casar na próxima primavera, respondeu Kevin. Preciso manter as aparências até minha vaga na residência ser confirmada. O supervisor dela está no comitê de seleção. E Vanessa está começando a ficar impaciente. Está tudo sob controle. O pai dela já deu a entender que pode me colocar direto na especialização em cardiologia. Só mais um mês, no máximo. Enquanto ouvia, senti uma calma estranha, como se estivesse vendo uma cena de filme e não presenciando o colapso do meu próprio relacionamento. O salário dela não é grande coisa, continuou Kevin, mas cada dólar ajuda. Quando eu estiver estabelecido no Miami Central, termino com ela. Digo que preciso focar na minha carreira. Diana deu uma risadinha. Você sempre foi ótimo em administrar seus investimentos. Sim, mãe, já encontrei alguém melhor. Raquel é apenas material de investimento, não material de família. As palavras deveriam ter doído, mas elas apenas confirmaram o que eu já sabia. Dei um passo para trás, pretendendo recuar antes que eles voltassem para dentro, mas colidi com um garçom. Sua bandeja com copos vazios caiu ruidosamente no carpete. Kevin e Diana se viraram abruptamente ao ouvir o barulho. Por um momento, ninguém falou. O olhar de pânico que cruzou o rosto de Kevin quase fez os 3 anos de engano valerem a pena. Endireitei os ombros e caminhei diretamente até eles, com o coração batendo forte, mas a expressão perfeitamente composta. Diana se recuperou primeiro, seu rosto se transformando em uma máscara de polidez social. Raquel, querida, estávamos indo te encontrar, ela mentiu suavemente. Olhei para Kevin, cuja expressão alternava rapidamente entre choque, cálculo e controle de danos. Quanto você ouviu? Ele finalmente perguntou. Suficiente. Dei mais um passo em direção a eles. E algo na minha expressão deve ter alarmado Kevin. Ele olhou ao redor e avistou um segurança patrulhando o perímetro do terraço. Com um gesto sutil, ele chamou o homem. Há algum problema aqui, senhor? Perguntou o guarda. A transformação de Kevin foi imediata e completa. Desapareceu qualquer vestígio do homem em pânico, pego em uma mentira. Em seu lugar, surgiu um jovem médico confiante, irradiando autoridade. Sim, ele disse calmamente. Ela não pertence a este lugar. Você poderia acompanhá-la até a saída? O guarda parecia confuso, olhando de um para o outro. Senhor. Diana então riu, um som parecido com vidro quebrando. Você pensou que fazia parte dessa família? Ah, querida. Outros convidados começaram a notar a comoção e começaram a olhar fixamente. Senti seus olhos como toques físicos, curiosos, compassivos, entretidos pelo drama inesperado, naquele momento cristalino de humilhação pública, com 3 anos de mentiras expostas sob os lustres brilhantes de uma festa que eu havia financiado secretamente. Tomei uma decisão que alteraria tudo o que se seguiu. Eu não chorei, eu não gritei, não revelei o esquema de Kevin nem revelei minha verdadeira identidade. Em vez disso, sorri. Com calma deliberada, retirei o modesto anel de noivado do meu dedo, o anel que ele alegava ter esvaziado suas economias, mas agora eu sabia que provavelmente tinha sido comprado com o dinheiro de outra mulher. Segurei-o à luz por um momento, depois o deixei cair suavemente no copo de champanhe de Kevin, fazendo tilintar. Parabéns pela sua formatura, doutor, Blackwood disse calmamente. Desejo a você exatamente o futuro que você merece. Então me virei e saí, com a cabeça erguida, passos medidos, ignorando os sussurros que me seguiam pelo salão. Nenhuma lágrima caiu até que eu estivesse em segurança dentro do meu carro. A porta se fechou para o mundo. Só então me permiti um momento de pura tristeza pelo relacionamento que eu pensava ser real. Um momento para lamentar o amor que nunca existiu. Então sequei os olhos, liguei o motor e comecei a calcular mentalmente exatamente como desmantelar o futuro cuidadosamente construído por Kevin Blackwood. Não dirigi até meu pequeno apartamento naquela noite. Não havia mais razão para manter a farsa. Em vez disso, dirigi diretamente até o arranha-céu à beira-mar, onde minha residência real me esperava. Uma cobertura com vista para a Baía Biscayne que eu havia comprado 3 anos antes, mas raramente usava, mantendo-a apenas como um ponto de encontro conveniente para colegas de trabalho que não podiam saber da minha dupla identidade. Os olhos do porteiro se arregalaram um pouco quando saí do meu modesto Honda, em vez do habitual carro de cidade. Boa noite, senhorita Mitchell, já faz algum tempo.
Olá, George. Agora ficarei aqui em tempo integral. Muito bem, senhora. Quer que eu mande buscar suas coisas do carro? Eu balancei a cabeça. Não há mais nada que eu precise ali. O elevador privativo me levou até o último andar. Quando as portas se abriram diretamente para o meu hall de entrada, o contraste com o apartamento apertado que eu dividia com Kevin era surpreendente. Grandes janelas exibiam o horizonte brilhante de Miami. A arte moderna adornava paredes que chegavam a tetos de 4,8 metros. Tudo brilhava com o luxo tranquilo de um espaço projetado para alguém que nunca precisou exibir sua riqueza para sentir seu valor. Tirei os saltos e andei descalça pelo mármore frio até o banheiro principal, tirando meu vestido azul barato pelo caminho. O chuveiro escaldante em que entrei parecia uma limpeza ritual, lavando não apenas a humilhação da noite, mas 3 anos de diminuição deliberada. Enquanto a água quente batia na minha pele, me permitia exatamente 10 minutos de sofrimento. 10 minutos para lamentar não apenas Kevin, que nunca foi o homem que eu pensava, mas o sonho que ele representava. A possibilidade de ser amada por mim mesma e não pelo meu sobrenome ou pela minha fortuna. Quando emergi envolta em um hobby felpudo, minha pele estava rosada devido ao calor. Eu havia me transformado. O dócil administrador havia partido. No lugar dele estava Raquel Mitchell, filha de Arthur Mitchell, herdeira de um império imobiliário e uma empresária formidável por méritos próprios. Ignorei as 17 chamadas perdidas e as 29 mensagens de texto de Kevin, cada uma mais desesperada que a anterior, enquanto ele começava a perceber o que sua crueldade casual poderia lhe custar. Foi então que fiz uma ligação diferente. Pai, sou eu. Você estava certo. Estou pronta para ser uma Mitchell novamente. O plano foi elaborado com precisão clínica nas 48 horas seguintes. Não desperdicei energia com gestos dramáticos ou explosões emocionais. Kevin me tratou como um investimento empresarial. Eu retribuiria o favor desmantelando sistematicamente o futuro que ele construiu nas costas das mulheres que ele explorou. Minha primeira mudança oficial aconteceu na segunda-feira de manhã. Em vez de me reportar ao meu modesto escritório administrativo, entrei na suíte executiva do Hospital Geral de Miami e solicitei uma reunião com o Dr. Harold Winters, presidente do conselho. Raquel. Ele me cumprimentou calorosamente, levantando-se de trás da mesa. Nós nos conhecemos em vários eventos de caridade ao longo dos anos, embora ele nunca tenha me conectado com um funcionário do hospital que tinha o mesmo nome que eu. Seu pai mencionou que você poderia passar por aqui. O que posso fazer para você? Coloquei uma pasta fina em sua mesa. Gostaria de me apresentar adequadamente, Dr. Winters. Sou Raquel Mitchell, filha de Arthur Mitchell, e a partir desta manhã, sou acionista majoritária do Coastal Medical Group. Suas sobrancelhas se ergueram bruscamente. O Coastal Medical Group era a empresa controladora que operava 3 grandes hospitais na área de Miami, incluindo o Miami General. Na verdade, trabalho na área administrativa aqui há 3 anos. Continuei calmamente, aprendendo o negócio do zero, por assim dizer. Eu não tinha ideia. Ele conseguiu dizer, recalibrando claramente sua compreensão de quem exatamente estava sentado à sua frente. Poucas pessoas o fizeram. Isso foi intencional. Abri a pasta, revelando um documento com o logotipo do hospital. Acredito que esta seja a lista atual de recomendações do Comitê de Colocação de Residência. Gostaria de discutir algumas preocupações que tenho sobre um dos candidatos, Dr. Kevin Blackwood. Quando saí do consultório do Dr. Winters, o futuro cuidadosamente orquestrado de Kevin no Miami General havia evaporado. Nenhuma cena, nenhum drama, apenas o poder silencioso da influência devidamente aplicada. Minha próxima parada foi o escritório de Patrícia Alvarez, uma das advogadas mais respeitadas de Miami, especializada em fraude financeira. O padrão é claro, ela observou, revisando a documentação que eu compilei com Otum e Bianca. Isso não é apenas uma falha moral, é potencialmente criminoso. Ele deliberadamente deturpou suas intenções para garantir apoio financeiro de várias mulheres. Não estou interessada em acusações criminais, esclareci.